Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 146. Hoje eu discuto, Sidney, eu e você só, cara. Faz tempo, só no começo que era assim. A gente sofrendo aqui, tropeçando nas palavras, sem saber o que falar direito. Bons tempos ali, né? Todo começo difícil é um aprendizado, mas vamos embora que eu acho que a gente consegue levar aqui, sentindo a falta dos nossos colegas. Sidney, é mais fácil a gente fazer sozinho nós dois do que ter ficado acordado nesse jogo dos Patriots e Bills. Cara, eu literalmente dormi acho que uns 2 minutos ali no finalzinho do último quarto. Acordei no susto lá, mas além do jogo, da hora ser adiantado, o jogo foi complicado. Então, mano, no fim, assim, quem desistiu do jogo não viu a melhor parte, né? Que o final ainda foi que aconteceu alguma coisa. Quem desistiu ficou... O tempo que ficou foi à toa, porque minha nossa, que jogo. Parecia jogo de Thursday Night Football, cara. Lembrei muito do Thursday Night, realmente. Quando uma hora que ficou um tempão, 9-6 ali no placar, cara, ninguém tá conseguindo fazer nada nesse jogo. Não, tem que ser muito torcedor mesmo. É igual o jogo de pré-temporada que a gente fala. Quarto jogo da pré-temporada, né? Ficar até o fim tem que gostar de verdade. A gente ficou até o fim, lógico, porque a gente tava lá no Twitter e também soltando o placar no Instagram. Mas, vou falar, foi difícil, mas no final a gente saiu com a vitória. Vitória importante, né, Sidney? Porque mais uma vez, na segunda semana seguida, Bills, Jets e Dolphins perdem e a gente ganha. Isso já dá um alivio, já dá um respiro ótimo. Por pior que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, um alívio pra divisão é bom, né? Cara, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Patriotas, que jogo de divisão, você tem que esquecer um pouco a classificação dos dois times. A gente cansou de ver aqui, a gente chegar lá, pegar um Jets com 10 vezes mais derrotas do que vitórias e eles engrossarem o jogo contra os Patriots até vencerem. Eu sabia que ia ser difícil porque normalmente eles complicam qualquer time da divisão, independente do resultado que eles tenham tido até então. O importante é ganhar, seja por um ponto, como for. E o objetivo foi alcançado ontem, a gente continua aí isolado na liderança da AFC Leste. Bom, vamos passar aqui como é que tá nos recados aqui, como é que tá nossas ligas fantasy. Aí a gente já entra nessa questão Bills, vamos falar também de trade deadline, importante. Não veio ninguém e a gente tem algumas análises importantes para falar por causa disso. E tem também para falar de Packers, que tá todo mundo com medo de enfrentar esse Packers, a gente vai falar um pouquinho deles também. Temos 3 ligas no Fantasy no nosso Patriotas aqui. Pra quem não lembra, teve que se inscrever pra entrar. É um negócio super difícil de entrar já. Cada ano fica mais difícil de participar, porque são só 3 ligas, poucas vagas. E a gente tem os líderes aqui pra passar. Na Patriotas Red, o Giselos FC é o líder por lá. Na Patriotas Blue, o Gronk mais 10 é o líder. E na Patriotas White, Vinhedo Fênix é o líder. Tá explicado porque que o Arthur não fez, o Sidney. Ele não tá em primeiro em nenhuma e ele não quis tomar uma zoada. Ele ficou com vergonha da cobrança que ia receber aqui, que a gente exige excelência, né? Então ele ficou com vergonha e não apareceu. Então já tá tudo explicado já. Sidney, vamos começar, em vez de a gente começar direto com Bills na ordem cronológica do negócio, vamos começar com o trade deadline, que acabou hoje, a gente está gravando nessa terça-noite, e acabou agora há pouco o período de trocas. Então, a partir de agora, a gente não adianta mais sonhar por nenhum jogador que esteja em outro time, porque não dá mais para ir trocar ele para esse ano. É só se o cara for cortado e naquela história toda, mas aí lá, oferecer o negócio para trazer o cara, não tem como. Interessante que a gente veio falando já, até na semana passada a gente falou um pouco disso, cara, que tinha algumas questões aí. A gente até falou semana passada que o dia de hoje ia responder algumas coisas pra gente, né? Porque a princípio foi aquela sondagem ali que os Patriots estavam indo atrás de linebackers, tinha até Jamie Collins no meio da história.
Aí vem a lesão do Sonny Michel, que eu lembro até você falando aqui semana passada, eu quero ver se eles vão atrás de um running back ou não, que vai mostrar muito de como tá o Sonny Michel ou não. E aí, primeiro, bom, pra gente não impor todos os assuntos de uma vez só, então não veio linebacker e não veio running back. Running back, então, o Sonny Michel deve estar próximo de voltar, provavelmente, né? Eu acredito que sim, porque, como a gente falou, é uma das posições mais importantes, né? Você tem que ter um jogo corrido ali com um mínimo de eficiência para você conseguir encaixar um play action, por exemplo, tirar o peso das costas do Brady. E eu acho que realmente o fato deles não terem trazido ninguém, e eu não digo nem assim, que eles fossem trazer um running back estrela e tal, assim, mas alguém um cara que tem a condição de contribuir ali. Isso para mim mostra que o Sonny tá melhor do que se esperava no início da lesão. Inclusive ele já voltou até os treinamentos, assim, então acho que eles estão só tomando cuidado para não botar o cara antes da hora, porque ele tem um histórico de lesão. Então, falando nisso, o Serafim _ Gustavo mandou pra gente aqui, ó, o ataque sentiu falta do Sonny Michel no jogo corrido pra caramba, né, Sidney? Como isso foi óbvio pra gente. Até no jogo passado a gente tinha falado que o Barner tinha conseguido correr um pouco até, tal. Acho que a OL também não teve o melhor dia dela, mas que diferença fez pro jogo corrido em si, sem o Sonny Michel, na verdade, e pro ataque todo, né? O ataque sentiu muita falta do avanço corrido, né? Exato. Você somar aqui os running backs dos Patriots, não vou nem falar os running backs, né? Os corredores dos Patriots totalizaram 76 jardas ontem. Isso você incluindo 13 jardas do Julian Edelman e 38 jardas do Cordarrelle Patterson. Ou seja, 2 wide receivers foram constantemente usados como running backs. Isso mostra claramente uma deficiência no elenco. Eles tinham lá o Kenyon Barner e o James White, né? O White sempre participa muito. O Barner teve 2 corridas apenas, não conseguiu fazer nada. Mas assim, Edelman teve 2 snaps de running back e o Cordarrelle Patterson teve 10. Então quando você bota um retornador para ser running back, você está mostrando que você não tem ninguém de qualidade para botar no setor. A Manu Ladain, também no Instagram, passou aqui pra gente, ó. Porque os Patriots insistiram em correr com o Cordarrelle Patterson, se antes daquela corrida de 22 jardas, ele só tinha 8 jardas em 6 tentativas. Então, muito isso do que você falou, né, cara? Assim, foi com o James White, foi com o Barner e... estranhamente, pra falar a verdade, eu estranhei muito, decidiram ter o Cordarrelle Patterson como titular, running back titular número 1 ali. Não usaram o jogo corrido muitas vezes, mas todas as vezes ele foi o principal cara que correu com a bola. E como você vê que diferença que faz um jogador jogar numa posição ou outra. O Patterson correndo ali, você vê que os running backs sempre correm bem baixos, né? Tipo, protegendo bem a bola, a cabeça meio pra baixo. O Patterson corre esticadão, mó estranho, sem saber direito ir nos buracos ali. Estranho, né, cara? Aquelas decisões que só o Belichick tem, né, meu? Cara, e quem acompanha a gente há mais tempo vai lembrar que quando o Cordarrelle Patterson foi contratado, a gente elogiou muito a versatilidade dele e falou que ele alinha até como running back. Só que isso é uma coisa para você usar eventualmente, né? Não colocar o cara lá para correr o jogo inteiro, como foi ontem. Então, claramente, porque não tinha ninguém para botar mesmo. Então isso pra mim só deixa mais claro ainda que o Sonny Michel deve estar voltando. Assustaria até ele não voltar contra os Packers, porque não ir atrás de ninguém, voltando ali pra deadline e topar aí com o Patterson desse jeito, não sei. Agora eu acho que gera até a pergunta, né? Se mesmo com o Sonny Michel voltando, não seria o caso de trazer um running back? Porque a gente sabe que se o Sonny Michel cair de novo, a gente vai voltar para botar o wide receiver como running back. Então, eu acho que ainda que o Michel volte, você precisa de alguém, cara. Porque o seu segundo running back, claramente, eles deixaram claro pra gente ontem que eles não gostam dele. É a mesma história do Mike Gillislee, que ficava lá e só pulava polichinelo na lateral do campo. Tipo, precisava de um cara e os caras não aceitavam por ele, né? Exatamente. Linebackers a gente não veio, como a gente falou. Existiu até um rumor aí de que talvez estavam tentando mandar o Hightower pros Lions para tentar pegar o Golden Tate, um wide receiver. O Hightower ficou de última hora fora do jogo, inativo, com problema no joelho. Mas, de novo, Sidney, a gente acha uma coisa e o Bill Belichick acha outra, e esse não é o primeiro ano, né? E não é nem não é nem assunto novo, porque o que a gente fala desses linebackers e o Bill Belichick ainda acha que os linebackers estão bons,
eu não tenho mais o que falar sobre isso, cara, sinceramente. Pra mim, teve gente até que mandou mensagem pra gente, vocês sempre falam as mesmas coisas. Enquanto eles não mudarem, eu não vou mudar de assunto, eu não vou mudar de opinião, né? Se o fato não mudou, eu não posso falar de outra coisa, né? Mas assim, só para divulgar um pouquinho, assim, o único argumento que você pode ter ainda em defesa deles não trazerem ninguém agora é porque uma troca não depende só de você querer, né? Muitas vezes os times que tem jogadores que você tem interesse, eles pedem um preço muito alto, então o cara pode chegar à conclusão de que é melhor não trazer do que você pagar demais e ficar sem recurso lá na frente. Não sei se foi o caso. Agora, acho que para mim não faria nenhum sentido trocar o Hightower, porque justamente onde a gente considera uma deficiência do elenco, né? Apesar de que tem que reconhecer que o Orlando Roberts está melhorando, esse ano ele está bem melhor do que o ano passado, acho que ele fez um bom jogo ontem, Van Noy está jogando muito, mas mesmo assim eu acho que o Hightower está fora de novo. A gente sabe que toda temporada ele perde vários jogos, né? É difícil ele ter uma temporada que ele jogue inteira. Então, assim, pra mim continua sendo uma carência. Não sei se vai ser uma carência ao ponto de derrubar esse time mais pra frente. Bom, então o próprio Golden Tate não veio. Se estavam colocando o Hightower não dá pra saber, porque a gente gosta até de lembrar sempre que os Patriots nunca passam nada do que tá rolando. Mas Golden Tate não veio, foi pros Eagles. Um outro jogador que eles tentaram, Sidney, e entra muito nisso que você falou de tem um mercado ali, tem a negociação que acontece, às vezes não vem muito por causa da negociação, foi que tentaram ir atrás do Demaryius Thomas, o receiver que era do Broncos, e ele acabou indo pro Texans por uma escolha de quarta rodada. E pelo que eu vi de informação é que foi assim, foi pro Texans porque o Texans pagou mais. Foi simples assim, quem pagasse mais levava o jogador. E aí entra muito disso que você falou, né? Agora, e aí, será que valeria tentar pagar um pouco mais para trazer um Demaryius Thomas agora, cara? Eu, assim, pensando do ponto de vista do wide receiver, né? Até muita gente, quando saiu a informação de que os Patriots estariam tentando o wide receiver, muita gente questionou, mas por quê, né? Se você tem o Gordon, Edelman, Hogan, Dossett, Pérez, você tem muita gente, mas quando você vai olhar a partir do ano que vem, tá todo mundo sem contrato, né? Quase todo mundo sem contrato. Acho que só o Edelman. Assim, só o Edelman tem contrato pro ano que vem. Então, realmente, a necessidade existe, talvez não imediata, mas pro futuro. Aí, nesse caso, eu penso, o Demaryius Thomas não é tão novo assim, né? Para você trazer por um preço alto, pensando no futuro. Então, não sei quanto estavam dispostos a pagar por ele, mas certamente eles não acharam que o Thomas era um jogador para você basear sua posição de wide receiver por um futuro próximo. Aí, talvez eles fossem bons para poucos anos, né? Eu não sei qual era a ideia que o Belichick tinha. Agora, o fato é que esse ano a gente tem um bom grupo. Ano que vem pode haver uma mudança completa como a que houve de 2012 para 2013. Agora, duas coisas que eu achei bem interessante nessa questão deles irem atrás de receiver. Tem essa questão que você disse, lógico, do próximo ano. Mas um time que tá capengando igual a gente, que sofre, que contra um Bills se mata para fazer touchdown... eu acho difícil, acho até complicado querer ficar pensando no ano que vem só. Às vezes tem que pensar resolver problemas que existem gigantes aqui agora, sabe? Mas beleza. E principalmente você pensando que tem o Brady nessa idade, né? Só existe esse ano. Exato, não dá pra saber se ele vai continuar ano que vem. Então tem que ser muito evoluído pra você pensar no ano que vem com um time desse enfrentando um Bills como enfrentou. Dentro dessa história toda, Sidney, muita gente, muita mesmo, a maioria das perguntas dessa semana foram no mesmo tema, que é a questão do Josh Gordon. Muita gente falando que o Josh Gordon tá dando corpo mole, que não tá gostando dele dentro de campo, que tem a bola que ele tinha que pegar. Começou já com o pessoal querendo falar que ele tava meio lento e tal. Inclusive o Vinícius _Eduardo mandou pra gente que... Se vocês acham que o Gordon está fazendo corpo mole nesses jogos. Aí ele falou que mandou um abraço pra gente, falou que ele ama o nosso podcast. Aí eu vi que muita pergunta era desse jeito, e pro próprio Vinícius eu fui perguntar pra ele. Eu falei, Vinícius, deixa eu só entender uma coisa. Você já tá sabendo da história de que iam punir o Gordon porque ele tá chegando atrasado ou não? Ele falou, já tô sim. Será, Sidney? Olha eu tentando ser psicólogo aqui. Porque assim, tava todo mundo adorando o Gordon até uma semana atrás. Será que essa história de ele tá chegando atrasado já fez o torcedor dos Patriots ficar com ranço nele? Já ficar com
com raiva dele, agora, tipo, ou ele é perfeito ou tchau, vai virar um Gilmore de novo, mais um Gilmore. Eu acho que tem alguns fatores que estão contribuindo para essa visão negativa contra o Gordon. Eu acho que isso começou na rodada passada, aquela recepção bem longa que ele teve, que muita gente achou que ele foi muito lento para endzone, e a gente até acho que comentou, não sei se foi o Arthur, que achou que, ou foi o Vinícius, eu acho, que na verdade ele estava esperando os bloqueios, né? E tinha jogador do Bears na frente dele, então ele não foi tão rápido porque ele estava esperando chegar alguém para bloquear. Aí muita gente reclamou naquela semana que ele foi lento. Já hoje, ontem, isso já começou naquela bola, uma bola longa que o Brady lançou na esquerda para ele, que ele estava na frente do corner. A bola foi um pouco mais fraca do que deveria ter sido, mas era uma bola que dava com o cara do calibre do Gordon agarrar, e ele não conseguiu ajustar o corpo e agarrar. Então logo naquele lance a torcida já somou o que vinha da semana passada, e eu acho que ficou com um pouco de má vontade com relação a ele. Eu não consigo ver até agora corpo mole dele, porque corpo mole é se você vê que o cara não está se dedicando, né? Pelo menos em campo eu não consigo ver isso. O que ele está fazendo lá no treinamento, no Gillette Stadium, a gente não tem como saber. Esse report de que ele estava atrasado e ia ser punido ficou feio pro jornalista, porque ele jogou o jogo inteiro e o Belichick negou qualquer coisa na entrevista, né? Então assim, não sei se mudaram de ideia, resolveram não punir ou se realmente não foi para tanto. Agora assim, corpo mole é difícil de julgar, porque eu não consigo ver ele não se esforçando nas jogadas. Até em jogada de corrida eu vejo o Gordon bloqueando lá, porque às vezes o wide receiver não gosta de bloquear, né? Quando é jogada de corrida ele finge que bloqueia. Eu não vi nada disso do Gordon ainda. Eu também não acho que seja corpo mole, porque é um cara que tava a semana passada soltando Instagram, tipo, falando de gratidão, de oportunidades e tal. O cara em uma semana vai virar tipo um ingrato e vai começar a fazer corpo mole. Eu nem quero acreditar numa questão dessa. Acho que às vezes o cara tá sofrendo pra entrar no ritmo. Às vezes aquilo que a gente falou semanas atrás, que a gente esperava que ele fosse gradativamente entrando nesse ataque, às vezes isso que devia ter sido feito mesmo, e estão forçando ele jogar um jogo inteiro sem ele estar 100% pronto, por exemplo. Acho que tem tanta coisa por trás que pode estar influenciando nisso. E assim... Tem mais um fator. Ontem ele estava sendo marcado por um baita corner, que é o Trey Davis White, que, para quem lembra, no passado fez um jogaço contra o Gronk, segurou o Rob Gronkowski a ponto de fazer ele perder a cabeça e cometer falta pessoal e quase ser expulso lá. Então, assim, ele foi marcado por um dos melhores corners aí da NFL. Então, assim, tem que dar um desconto no desempenho dele também por conta disso. E uma outra coisa, vamos falar a verdade, o Brady não tá fazendo os melhores passes do mundo também, cara. Concordo. Pro próprio Gordon, que teve passe que foi no chão, que teve passe que ele fez rota comeback, o Brady soltou nas costas dele. Tem várias coisas aí, né, meu? Então, tipo, quando ele não pega a bola, a culpa é dele. Quando a bola não vem certa, a culpa não é de ninguém. Sabe, o Brady não tá uma maravilha esse ano também, vamos falar a verdade. Ele tá bem estranhão ali. Então tem várias coisas nessa equação aí que a gente tem que pôr. Ainda sobre esses receivers, Sidney, de terem ido atrás de receivers na deadline. Interessante que Dez Bryant eles não querem mesmo, né? Porque toda aquela história, o cara lá sentado no sofá, tipo, pronto já comprou a camisa do Patriots pra vir. Se oferecendo toda semana pra jogar lá. Pois falou que pega qualquer número ele pega. E os caras querendo ir atrás de receiver e nada de Dez Bryant, pelo jeito, não querem mesmo ele, né? Eu vou além, eu digo que não só os Patriots não querem Dez Bryant, eu acho que ninguém da liga quer. Porque tem time aí com dificuldade de recebedor, com carência de recebedor, que não tá indo atrás dele. Então, assim, eu acho que todo mundo da liga chegou à conclusão de que ele não vai ser aquele Dez Bryant lá de 2012, 13, por ali. Para terminar aqui as questões da trade deadline, não é nem trade deadline, mas hoje, depois que acabou o prazo, os Patriots anunciaram que o Eric Rowe, o cornerback, está na injury reserve. Ele está tratando o problema de virilha já no jogo contra os Bears. Precisou sair de novo, então Rowe na injury reserve. Tem uma vaga, mas tudo indica que vai ficar com o Duke Dawson, o corner que estava também fora e pode voltar a partir da semana que vem. Tudo indica que Duke Dawson volta e pega a vaga do Eric Rowe.
Sidney, falamos aí entre os assuntos trade deadline, já falamos um pouquinho do jogo do Bills, acho que agora a gente pode focar um pouquinho mais, que tem algumas coisas pra gente falar. Falamos dessas coisas do ataque e tal, uma coisa que eu achei dentro dessa história Patterson, de todo o que aconteceu, eu achei o time inteiro, mas principalmente o ataque, cara, no modo assim, só porque precisa. Por isso que até que eu comentei do jogo do Thursday Night. Não pareceu que os Patriots entraram em campo pra, tipo, fazer o que sabem. Entraram pra só assim, vamos tentar não machucar ninguém, vamos só tentar ganhar esse jogo, fazer o que precisa pra ganhar e boa, sabe? Eu não senti ninguém com tesão de jogar, sabe? Não pareceu aqueles jogos que você vê que os caras entram em campo com sangue nos olhos, né, pra tipo Kansas City Chiefs. Você olhava pro olhar, né, pra semblante do jogador dos Patriots, eles estavam assim, naquele foco, laser focus, né, como o Brady gosta de falar. Eu também achei que não tava muito assim, e além disso eles enfrentaram uma bela defesa, né, que o Bills tá numa fase horrível, mas a defesa, a gente até falou semana passada que é a 4ª da NFL em jardas, então assim, é uma defesa que tem dificultado para todos os ataques. Então quando você soma um ataque, uma defesa boa com um ataque que não tá inspirado, tem que sofrer realmente. O Vinícius Chatão mandou pra gente aqui qual que a gente acha que foi o maior problema do ataque. Inclusive ele fez vários elogios pra gente, ele tá sempre no Twitter lá também. Brigadão, Vinícius. Uma das coisas que eu acho, Sidney, e pra mim já vem sendo até não tão forte, pra mim foi mais forte agora, a forma que o próprio McDaniels trabalhou o jogo, assim, isso não é de hoje, que às vezes entra ar no cérebro do McDaniels, ele tem umas decisões malucas, mas eu senti muito disso também. Teve um momento ali que eu acho que era a 3ª pra 4ª jarda, se eu não me engano, a gente com as costas, foi depois da falta do Edelman no punch, aí a gente saiu com as costas na parede, era uma 3ª pra 4ª, ele me inventa de colocar o Patterson pra correr em toss, e ainda o lado da corrida foi tipo no lado menor do campo, onde estava mais perto da lateral. Claro que não ia dar certo, né? Esse drive aí, eu tava pensando nele pra lá, você puxou o assunto. Ficou a falta do Edelman, né? A gente começou lá atrás e foram 3 jogadas de corrida, salvo engano. Aí, você olha lá, tem Rob Gronkowski, Julian Edelman, Josh Gordon, Chris Hogan. Do lado do banco tem Cordero Patterson, Philip Dorsett, James White, né, que é um baita running back recebendo passe. E você, com o Brady de quarterback, vai pra 3 corridas, tem uns drives assim que eu não sei o que o Belichick ou o que o McDaniels tem na cabeça realmente. Essa própria questão do White, a gente volta ali na decisão do Patterson. Você acha mesmo que se eles quisessem ganhar esse jogo, se eles quisessem jogar de verdade, eles não iam ter posto o White pra jogar com o running back de verdade? Ele não é o melhor corredor do mundo, mas ele sabe correr, a gente já viu ele correr com a bola. Ele conhece muito mais a OL conhece muito mais o jeito dele correr. Você acha mesmo que não era pra ser ele o running back 1 ao invés do Patterson? Pra mim ficou nessas decisões estranhas, né? Sem dúvida eles não queriam que o James White tivesse a carga, né, de um running back titular, de estar toda hora levando porrada ali no meio da linha. Tanto que ele teve menos snaps de corrida do que o do Patterson. Então, como eu falei, o Patterson é para ser usado ocasionalmente numa corrida, para surpreender o adversário, não botar o piano nas costas dele. Então, eles não quiseram, certamente, e concordo, eles não quiseram forçar demais o White ali pelo meio, não. O Aldo Diego manda pra gente: a secundária fez um excelente jogo contra os Bills, ou foi por conta do nosso pass rush somado com a fraqueza dos Bills no jogo aéreo? Então, Aldo, eu entendi aqui que, pela pergunta do Aldo, ele acha que a secundária foi bem, ele só não sabe se foi a secundária que jogou, se a secundária mesmo que jogou bem, ou se foi o pass rush. No pass rush não foi mal, né, Sidney? Porque foram 3 sacks. Aliás, o segundo jogo que tem 3 sacks, teve o primeiro no Texans e agora nos Bills. O resto, nenhum jogo a gente chegou a ter 3 sacks. 2 do Van Noy e 1 do Claiborne. Van Noy que jogou bem, apesar de eu não gostar do que eles estão fazendo com ele, já falei isso em semanas passadas, mas ele tá entregando, né? O Van Noy tá dando conta do recado. A gente até soltou um texto semana passada e ele é um cara que consegue contribuir em vários setores da defesa, em várias estatísticas, né? De pressão, de tackle, de cobertura, tudo. Fez mais um belo de um jogo, né? Um dos sacks dele foi um fumble forçado e recuperado pelos Patriots. Então, assim, são jogadas dessas que mudam a partida, né? Então, o Van Noy foi muito bem.
E o Trey Flowers é outro que, junto com ele, para mim, fez uma dupla incrível nesse jogo, né? O Flowers tem sido o melhor jogador dessa linha desse front seven inteiro, digamos, dos Patriots. Teve mais um jogo monstruoso ontem. E falo também dessa questão do Van Noy, porque, ó, nos números que a gente tem aqui, aquela planilha maluca que eu anoto, eu tenho o Flowers com 21 pressão e meia na temporada até aqui, e o segundo melhor da defesa é o próprio Van Noy com 21 pressões. Então, assim, você tem um cara que é linebacker, menor, conseguir fazer basicamente o mesmo número de pressão que o Flowers vem fazendo, é um baita de número. E o Flowers vem sendo considerado um dos melhores da liga também, né, Cid? O Pro Football Focus elegeu ele simplesmente o melhor edge defender, ou seja, jogador da extremidade da linha, de toda a NFL nessas primeiras 8 semanas. Ou seja, passada metade da temporada, o Pro Football Focus considerou que o Trey Flowers foi o melhor jogador de ponta da linha defensiva de toda a liga. Então isso diz, mesmo que você não concorde que ele seja o melhor, isso diz muito sobre a qualidade do cara. E é interessante, aliás, a pergunta do Aldo é mais na secundária, mas vamos desenvolver um pouquinho essa questão do front seven, a gente já vai lá. É interessante como o Flowers é um cara, até faz um tempinho veio uma pergunta dessa no Twitter, que ele não ganha muito nome, Sidney, porque ele não produz tanto em sacks, mas o resto... ele faz o trabalho sujo, o trabalho que pouca gente vê, né? Se ele fizesse mais sacks, ele ia, ter muito mais nome na liga, né? Ele é underrated, né? Como se chama. Ele recebe bem menos valorização do que ele deveria, porque realmente muita gente só olha para o número de sacks. Se você for olhar para a seleção de Pro Bowl, por exemplo, a galera que está dominando em sacks tá lá na frente. E eu gosto de fazer essa comparação com o Chandler Jones, que jogou com a gente, né? Que ele tinha muito sacks toda a temporada, mas ele era um cara fraco na defesa contra o jogo terrestre. Ele era frequentemente explorado pelos ataques adversários nas corridas, todo mundo corria em cima do Chandler Jones, mas sacks ele fazia muito. O Flowers não, o Flowers é um jogador mais completo, ele não saca tanto o quarterback quanto o Chandler Jones, mas ele é um cara que é difícil correr contra ele, né? Então assim, ele faz de tudo ali na linha também. Um problema que a gente fala faz muito tempo, que é cuidar do edge ali, proteger o edge, a gente viu ele fazer muitas vezes isso ontem, e dos dois lados. E gosto muito dessa versatilidade dele, de que quando precisa pôr ele na esquerda ele vai e resolve, na direita também. Então assim, isso mostra muito do Trey Flowers. Pena ele não ter tantos sacks, porque uma pra gente ia ser melhor e pra ele também ele ia ter muito mais nome na liga. Acho até, falo poucos com torcedores de outros times, mas imagino que pouca gente que não torça pra Patriots deva saber do Trey Flowers. Ele deve ser um nome bem low profile assim pra outros torcedores. A gente podia até fazer uma enquete dessa qualquer dia aí. Sei que tem um pessoal Deixa ele quietinho, porque ninguém oferece muito dinheiro, né? O contrato dele tá pra vencer, aí fica mais fácil pra gente renovar. Verdade, deixa ele renovar, depois a gente faz a pesquisa, porque a gente tem aquela nossa teoria maluca que o que a gente fala que os caras ouvem, né? Mas eu sei que tem o pessoal que cobre NFL geral aí e ouve a gente nos podcasts. Vocês que falam com gente de outras torcidas, traz essa informação pra gente, se puder, de quanto o Trey Flowers é conhecido por aí. E aí, indo já diretamente na questão do Aldo, eu não acho que a secundária fez um trabalho bom, Aldo. Aliás, a defesa inteira eu não acho que foi incrível. Esperava mais da defesa. Porque não acho que foi horrível, mas também não acho que foi um trabalho incrível. Porque, por exemplo, eu fiz aqui um levantamento dos números do ataque do Bills de média na temporada e como que eles fizeram com a gente nesse Monday Night Football. Por exemplo, first downs, eles foram melhores do que a média. First down em passe, eles também foram melhor que a média, quase que o dobro melhor do que a média que eles tinham. Jardas totais, eles foram melhor do que a média. Jardas passadas, eles tinham 149 jardas passadas por jogo e fizeram 287 na gente. Então, o jogo corrido foi um problema deles. Eles tinham 97 de média e fizeram só 46. Mas no ar, na secundária, passando a bola, eles tiveram um jogo melhor do que a média, bem melhor do que a média. E com a situação que eles têm de quarterback, não podia acontecer isso, né, cara? Cara, a gente falou aqui semana passada, né? Os Bills vinham sofrendo incrivelmente para lançar a bola. O Nathan Peterman, que até jogou ontem um pouquinho, vinha sendo esculhambado pela liga inteira como um dos piores quarterbacks da história da NFL. Tiveram que voltar pro Derek Anderson, né, que é um veteraníssimo já, o cara tá lá há mais de 10 anos na liga.
e ele passou para 290 jardas contra a defesa dos Patriots, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho limitando os wide receivers deles e o Charles Clay, que é um tight end muito dinâmico. O Clay só conseguiu 36 jardas, mas a gente não conseguiu cobrir muito o cidadão chamado LeSean McCoy. E quem é que cobre running back normalmente? Linebacker. E qual é que a gente fala aqui toda semana que os Patriots precisam? Linebacker. Então, se a gente ficou claro nesse jogo que o linebacker no jogo aéreo foi um problema para essa defesa. E eu achei até estranho eles não terem usado mais isso, cara. Pra mim, eles iam pôr o McCoy pra receber bola o jogo inteiro até, tipo, não dá mais, sabe? Achei até que eles iam usar mais, porque é um problema e eles têm um ótimo jogador. É que, como a gente tinha falado semana passada aqui, eles não estão, o McCoy não tá no melhor ano dele, tá tendo vários problemas ali. Mas era pra ser pior a situação, né, meu? Eu concordo. Se o McCoy tivesse 100% saudável, né, não tivesse... Inclusive, ele era até dúvida durante o início da semana pra esse jogo, né? Então, certamente ele não tava 100%. Se ele tivesse 100%, certamente ele teria sido mais explorado pelo ataque dos Bills. E mesmo sem estar 100%, conseguiu 82 jardas em 6 recepções, né? De 8 bolas lançadas na direção do McCoy, ele agarrou 6. Então, assim, foi um problema realmente para a nossa defesa. O Edgar Antunes pergunta pra gente, pergunta parecida com a do Aldo, só que do outro lado. Foi mérito da defesa deles ou demérito do nosso ataque, principalmente não termos conseguido anotar touchdowns ali, que era uma coisa que a gente esperava que ia acontecer. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na resposta do Aldo. Vou trazer os números do Bills aqui, da defesa deles, pra gente dar uma analisada. Ó. Em jardas por jogo, eles foram pior nesse jogo contra os Patriots. Em first downs por jogo, eles foram pior. Em jardas por passe, eles foram pior, quase que o dobro. Em jardas aéreas por jogo, eles foram pior. Em sacks, eles foram pior. Só na corrida que eles foram melhor, Sidney. Então eu não considero... De novo, mesma coisa da defesa. Não acho que foi horrível, mas também não acho que foi incrível. Mas foi razoável. Na maior parte dos números, a gente fez eles sofrerem mais do que normalmente eles sofrem. E isso, pra mim, eu considero como uma atuação boa. Pra mim, os dois maiores problemas foi uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui hoje, foi o jogo corrido e essa questão de não conseguir pontuar, né, cara? Que não tá sendo inédito nesse ano, chegar na red zone e ter problema, né? Tem algumas coisas interessantes que dá pra gente pontuar disso aí que você falou, né? Essa questão da red zone, da gente pontuar, pra mim tem um problema sério esse ano chamado Rob Gronkowski. O Gronk sempre foi aquele cara que era o terror das defesas na red zone. Toda bola dentro da linha de 15 jardas, todo mundo olhava primeiro pra Gronk, né? Tinha muito passe do Brady, principalmente se ele estivesse tomando a mano. O Gronk só tem um touchdown nessa temporada, não consegue ser efetivo dentro da red zone, e isso, na minha opinião, está impactando, porque os Patriots chegam lá, batem na parede e voltam. Outro fator é uma que o Felipe já tocou um pouco no início do podcast, que foi a nossa linha ofensiva. A defesa dos Bills, ela só conseguiu 2 sacks, mas ela pressionou o Brady o jogo inteiro e ela segurou o jogo terrestre dos Patriots, né? Principalmente voltando, estávamos correndo com um recebedor lá atrás. Então, assim, quando você olha que o ataque dos Patriots não está bem o ano inteiro na red zone e a nossa OL teve um pouco mais de problemas do que vinha tendo nos últimos jogos, aí isso foi a receita para que a gente chegasse lá na linha de 20 jardas e não conseguisse passar. Só para ilustrar em números isso que você falou, esse jogo foi o segundo pior impressão que a gente sofreu, só depois do Dolphins. Foram 17 do Dolphins e 16 nesse contra o Bills. Essa questão do Gronkowski tá muito estranha esse ano mesmo. É até difícil de falar dela, porque, de novo, não saem informações. Mas tem uma jogada, foi uma terceira descida na red zone que os Patriots tem, que o Brady solta uma bola pra ele, quase interceptado ali, que eles caem os dois, o Gronk e o marcador dele na lateral do campo, quase no pylon ali. Reveja essa jogada observando o Gronk. O Gronk basicamente anda na jogada. Ele nem corre. Ele sai passeando no parque, faz a rota dele, e aí o Brady também lança errado, e o Gronk na má vontade. Julgar por ontem, de novo, eu acho que esse time inteiro tava morto, tava sem vontade nenhuma, tava querendo dormir. Não esqueceu que segunda-feira também é dia de trabalhar. Agora, o Gronk, Sidney, eu tenho um negócio na minha cabeça que ele ficou muito chateado com aquela questão de que o Belichick tentou trocar ele, cara. Eu acho que isso afetou muito o psicológico dele, não é possível, cara. Pode ter afetado, sem dúvida, né? Porque ele é um cara que ele já tinha
falado de toda a lealdade dele, né, em relação aos Patriots e ao Brady. E a gente sabe, é aquela história, né? Todo mundo fala que a gente sabe que a NFL é um negócio, mas na hora que o cara se vê como moeda de troca, ninguém vai se sentir bem, né? Eu não sei, eu acho que isso deve ter impactado ele, eu não sei até que ponto. O fato é que ele não é o Gronk de sempre, que a gente está acostumado, principalmente na red zone. A gente não vê o Gronk conseguir levar vantagem nos duelos ali, nos matchups. Já tem hora que ele está alinhado como na extremidade, né, sendo marcado por um corner, e aí obviamente ele tem vantagem no tamanho. A gente não vê aquelas bolas jump ball que o Brady lançava para ele no canto da end zone, não vê back shoulder pass na end zone, como aconteceu muito também nos últimos anos. Então tá estranho isso aí. Ele fez aquele catch que cala a boca de todo mundo, que tudo que você tinha pra reclamar, você vai lá e olha para aquilo e fala desculpa aí, cara. Mas, no geral, tá estranho sim. Acho que ele não tá 100% fisicamente ainda, ele não tá 100% psicologicamente, e o próprio McDaniels não está usando ele 100% criativamente, vamos dizer assim, da forma que ele já usou antes. Então acho que tem um conjunto de várias coisas aí que estão afetando o jogo do Gronk e que precisa arrumar. Gronkowski é a base desse time, é a base desse ataque. A gente já falou 1 milhão de vezes dele aqui e tá muito estranho, tá muito estranho. De novo, reveja esse lance, o quanto ele basicamente anda em campo para fazer a rota e tentar pegar a bola. Sidney, chegou a hora de enfrentar o Green Bay, jogo de Sunday Night, jogo de fuso horário, que vai dar um pulo gigantesco. O jogo, a hora que era pra estar acabando, vai estar começando. Tem prós e contras aí que eu vejo com esse Green Bay, Sidney. Pra mim, uma das coisas... Vou passar um basicão aqui de ataque e defesa pra vocês terem uma noção e a gente conversar. O ataque deles é top 5 em jardas por jogo, com 412. É top 5 em jardas aéreas por jogo, com 308. Top 5 a defesa em jardas aéreas por jogo, que só sofre 221. Esses são os 3 quesitos onde eles mais se destacam no top 5. Então aí, Sidney, já me mostra uma coisa bem preocupante, que é um ataque que trabalha bem o jogo aéreo, claro, com Aaron Rodgers ali, que sabe jogar muito bem, contra a nossa defesa que sofre, que acabamos de falar que cedeu mais jardas do que a média para o Bills com o Derek Anderson. Então vai ter um ataque top 5 aí de jardas aéreas. E uma defesa que sabe defender o passe, top 5 fazendo isso, contra um Patriots que a gente acabou de falar que sem jogo corrido sofreu muito para conseguir avançar, para conseguir pelo menos transformar isso em touchdown. Essas duas coisas já preocupam bastante, né? Concordo. Eu acho que os Patriots vão precisar de uma atuação bem acima da média defensivamente, como tiveram no primeiro tempo do jogo contra os Chiefs e uma parte do segundo tempo. Ainda que cedo jardas, tem que segurar, fechar a porta nas últimas jardas do campo e forçar field goal, né? Não deixar os Packers pontuarem touchdowns. O ataque do Green Bay vai caminhar no campo contra essa defesa dos Patriots, porque não é qualquer ataque e não tem qualquer quarterback, né? Dos melhores da liga. Mas a gente vai ter que dar um jeito de subir o muro ali na red zone, porque cada field goal que a gente forçar desse ataque eu considero uma vitória, assim como foi no primeiro tempo do jogo contra os Chiefs. Eu acho que no nosso ponto de vista ofensivo a gente vai ter que correr com a bola. Como você falou, a defesa do Green Bay não é uma das melhores contra o jogo terrestre, né? A 22ª da liga. Então o Sonny Michel, não sei se ele vai voltar, mas ele tem que voltar, e voltar a ser produtivo como ele estava sendo. A gente vai precisar correr com a bola por duas coisas, né? Você controla o relógio e deixa o Aaron Rodgers no banco, se você consegue emplacar o jogo terrestre. E o Green Bay não é uma das melhores, como falei. Então, assim, se o ataque conseguir correr com a bola e a defesa conseguir segurar, principalmente nas últimas jardas do campo, eu gosto das nossas chances nesse jogo. Se a defesa começar a tomar touchdown, aí vai ser complicado. E os números mostram que isso pode acontecer. Porque, como eu disse, é top 5 em jardas aéreas e jardas por jogo, mas o Rodgers tem 13 touchdowns lançados só. O Brady tem 16, se eu não me engano, e o Brady não tá incrível nisso. A gente sabe disso, que o Brady tá sofrendo para fazer touchdown, e tem mais que o Rodgers. No total, esse ataque fez 18 touchdowns só até agora. O Patriots tem 27.
Então, assim, se o Rodgers não lança tantos touchdowns como deveria estar lançando, o jogo corrido menos ainda, não consegue anotar touchdown. Então, os números mostram que é um ataque que avança em campo, mas que chega na hora de anotar, não consegue anotar pontos como deveria. Muito com o que a gente está vendo com o Patriots. Então, assim, a defesa precisa ser aquela defesa do bend but don't break. Não adianta. Já vá com isso na cabeça, que não adianta achar que vai conseguir fazer train out, mas pelo menos tem que subir o muro, como o Sidney lembrou, e não tomar ponto. Deixar no máximo ali, tomar um field goal e boa. Só que o ataque precisa resolver esse problema de chegar também, que é o mesmo problema do Packers, de chegar lá e anotar pontos. E tem outra coisa também, que os Packers têm sido forçados a chutar field goals por tomarem sacks, né, em terceiras descidas. Já assisti uns 3 jogos, eu acho, dos Packers esse ano, e várias vezes eles já estão ali na linha de 30 e alguma coisa, e o Rodgers é sacado e eles precisam chutar um field goal, ou até ir pro punt, dependendo. Então, assim, eles não estão protegendo bem o Aaron Rodgers e nossa defesa precisa aparecer. Não é, talvez, o forte, né, da defesa dos Patriots, a pressão, mas essa galera, Trey Flowers, Adrian Claiborne, Wise, quando entrar, tem que pressionar o Rodgers, que é uma coisa difícil de se fazer, né, porque ele tem muita mobilidade e ele consegue completar passes muito bem fora do pocket. Então, como eu digo, a receita é bem parecida com a do primeiro tempo do Kansas City Chiefs. Se conseguir conter o Rodgers no pocket, né, e defender bem as últimas jardas do campo, as chances de vencer são maiores. Isso do sack, ele só tomou o dobro de sacks que o Brady tomou nessa temporada, para vocês terem uma noção. Então, assim, existem pontos ali. Não é à toa que o time tem 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente vai precisar trabalhar ali. Como eu sempre falo, e depois desse jogo com o Bills mais ainda, basta querer, basta entrar em campo. Pra gente terminar essa questão Packers, Sidney, tem 2 coisas ali que eu acho que vão ser importantes pra gente ficar de olho. Os Patriots já tiveram bastante problemas com tight end esse ano, e tem o Jimmy Graham ali do outro lado que sabe jogar. Então vamos ver como que os Patriots vão trabalhar para parar o Jimmy Graham e ele não ser um problema nesse jogo. E o Davante Adams, receiver número 1 deles, é o foco do Rodgers. 30% dos passes foram nele, 46% dos touchdowns foram nele. Chegou a hora do nosso querido, que nós amamos tanto e só nós amamos, Stephon Gilmore, fazer o papel dele, porque se parar o receiver 1, para praticamente metade desse ataque aéreo, pelo menos metade de onde o Rodgers olha para lançar a bola, né? E boas defesas, né? Grandes defesas da NFL já tentaram e não conseguiram parar o Davante Adams, como foi o caso do Rams agora essa semana. Ele é um cara rápido, ele é ágil, é alto, né? Consegue pegar aquelas bolas de jump ball lá, e ele corre rotas muito bem, né? Ele sabe fingir que vai para um lado e cortar para o outro e deixar o corner a ver navios ali. Então eu acho que tem que ser o Gilmore no Adams, não tem como ser diferente. Onde o Adams for, o Gilmore tem que acompanhar. E o Jimmy Graham, eu concordo que ele pode ser um problema. Agora, para tentar animar um pouco a coisa, se tem uma vantagem do Graham, é que ele é mais um wide receiver do que um tight end, né? Então ele não é que... Eu acho que os Patriots não vão ser muito enganados ali achando que o Graham vai ficar para bloquear e ele vai correr rotas, como pode acontecer com o Gronk, por exemplo. Eu acho que quando o Graham estiver em campo, você tem que esperar que ele vai correr rota. Ele não é um grande bloqueador. Então talvez o fato dele ser mais unidimensional assim seja um problema a menos. Mas mesmo você sabendo que ele vai para a rota, ele é um cara difícil separado. Bom, então não se esqueçam, domingo à noite, jogo de Sunday Night, garantido na ESPN, jogo por causa do fuso horário aqui, fuso horário dos Estados Unidos, a partir de agora é jogo da noite, é a partir das 11h30 da noite, então é aquela história lá de até 2h30 da manhã, na sofrência, sofrendo ali com o time, com o sono, não tem como, chegou o horário, chegou a hora, mas tem tudo para ser um jogão, disso tudo que a gente falou. Patriots podem ganhar esse jogo como podem perder, acho um jogo muito aberto, principalmente da forma que a gente vem vendo os Patriots entrarem em campo sem consistência emocional, sem consistência nos quartos ali, nos períodos, cada hora é de um jeito esse time, então pode acontecer de tudo nesse jogo, de verdade. Acho até difícil falar quem vai ganhar, de tão loucura que esse jogo pode ser, na minha opinião. Mas a gente vai estar aqui na semana que vem para falar como sempre, né, Sidney? Obrigado e old school na veia, nós dois, até que conseguimos falar bem, cara. Demos conta do recado, né? A gente tá velho, mas não tá tão acabado assim, não.
Então, um grande abraço, galera. Espero vocês aí semana que vem para falar desse jogaço contra os Packers. Abraço, galera. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with